Vamos iniciar a análise de uma nova questão de concurso público sobre direito tributário e agora essa questão se encontrou em uma prova que foi de analista judiciário da Procuradoria de Pernambuco, cuja banca foi a CESP no ano de 2019. Nós temos aqui uma questão interessante porque ela não tem alternativas, mas ela tem sim um errado ou certo. Então, o participante, né, do concurso, na oportunidade, ele teve que simplesmente analisar a afirmação que a CESP trouxe e analisar se ela está correta ou não. E aí diz assim: à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, aqui nós começamos a ter um problema. Por quê? Percebam que não temos texto literal de lei. Aqui a CESP está preocupada com a jurisprudência dos tribunais superiores, o que entende o STF, o que entende o STJ. Julgue o item subsequente acerca da imunidade e obrigações tributárias. Então vejam que nós estamos ligando a obrigação tributária com a limitação do poder de tributar, que é a imunidade. E aí diz assim o enunciado: partido político perde a imunidade de IPTU sobre imóvel de sua propriedade, caso ele alugue para terceiro, ainda que o valor dos aluguéis seja investido, por exemplo, em propaganda partidária. Vejam só, a CESP afirma que um partido político ele perde a sua conotação de imune em relação ao IPTU sobre o imóvel que é de sua propriedade, caso ele alugue para terceiro esse imóvel, ainda que o aluguel, essa renda, seja revertida para propaganda partidária. Certo ou errado? Vamos nos direcionar para o artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. O artigo 150, inciso 6, ele nos diz assim, que é vedado aos entes tributantes, 6, instituir impostos. Primeiro ponto, percebam que a nossa questão aqui, ela se coaduna com uma questão de imunidade inicialmente, porque está falando sobre IPTU. Uma vez falando sobre IPTU, nós estamos falando de um imposto. Só que nós vamos nos dirigir agora para o item inciso 6, a linha C, que fala que não haverá, portanto, instituição de imposto sobre, ou seja, nós teremos imunidade sobre patrimônio, renda ou serviços. Se nós falamos de IPTU, nós estamos diante de um imposto sobre propriedade. De partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais de trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendido aos requisitos da lei. Então vejam que nós temos aqui o artigo 150, inciso 6, trazendo uma imunidade acerca a impostos relativos a patrimônio, ainda a renda e ainda a serviços relativos aos partidos políticos. É de grande relevância também que nós façamos uma interpretação sistemática com o parágrafo parágrafo 4º do artigo 150, que ele diz assim: as vedações expressas no inciso 6, as linhas B e C, e lembrem-se que a linha C está ligada à imunidade sobre patrimônio, renda e serviços de partidos políticos, compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nela mencionadas. Pois bem, o que quer dizer, portanto, o artigo 150, inciso 6, a linha C, conjuntamente com o artigo 150, parágrafo 4º? Quer dizer que os partidos políticos serão
imunes a impostos que incidirem sobre renda, patrimônio e serviços que estejam ligados com as suas finalidades essenciais. Desta maneira, surgiria a pergunta: nós temos aqui, portanto, a CESP afirmando que um partido político ele perde a imunidade de um imposto que incide sobre o patrimônio, que é o IPTU, caso ele pegue essa propriedade, esse imóvel, e ele alugue a um terceiro, mesmo que o valor seja revertido para propaganda eleitoral. Certo ou errado? Nós veremos que esta afirmação está errada. Ele não perde a imunidade. Por quê? Vamos para o gabarito. O gabarito ele é retirado de uma súmula do STF, que é o artigo 700, que é a súmula 724 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula ela diz que, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas no artigo 50, inciso 6, a linha C. E aqui se encontram os partidos políticos, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades. Ou seja, se nós pegarmos o artigo 150, inciso 6, a linha C, ligarmos com o artigo 150, parágrafo 4º, fica claro que os partidos políticos imunes estão a impostos sobre renda, patrimônio e serviço, e quando nós voltamos a análise para o parágrafo 4º, ele diz que há necessidade que vinculados estejam com as finalidades essenciais. Simplesmente o STF interpreta e faz a súmula de número 724, dizendo que, se eventualmente o partido político alugar um imóvel a terceiros e ele investir ou aplicar o aluguel nas finalidades institucionais ou essenciais do partido político, ele continua mantendo a imunidade. Desta maneira, a afirmação que consta pela CESP nesta questão do concurso público está incorreta.